Vamos para uma terceira aplicação e eu vou pouco a pouco sofisticando essas aplicações. Mas eu quero que você perceba o tempo todo que, na verdade, o que eu estou fazendo o tempo todo é repetindo um determinado receituário. Tá? O próximo problema vai ser o seguinte: eu vou ter uma partícula que anda no interior de uma superfície cilíndrica. Tá? Então, essa é a aplicação de número 3. Isso aqui é um cilindro, tá? De eixo vertical. Eu estou colocando o eixo Z no eixo desse cilindro. Aqui estão os eixos X e Y. Esse cilindro tem um raio R. E aqui eu tenho uma partícula que está presa, ela só pode andar encostada na superfície interna do cilindro. Mas ela pode andar sobre qualquer pedaço dessa superfície. Tá? E ela está sujeita a uma interação do tipo elástica. Então a força a qual ela está sujeita é menos KR. Está apontada sempre para a origem e veja, tem a forma de uma força elástica, né? Proporcional a essa distância. Tá bom? Então, eu quero escrever as equações de movimento dessa partícula. Como é que a gente faz? Escreve a lagrangiana. Tá bom, mas para escrever a lagrangiana, como é que a gente faz? Tem que escrever a energia cinética e a energia potencial. Será que a gente sabe qual é a energia potencial associada a essa força? Isso aqui, essa força a gente já conhece. Ela está associada a uma energia potencial que é 1/2 de Kr ao quadrado. Tá? Então a energia potencial está resolvido. E a energia cinética? Eu vou ter que escolher um conjunto de coordenadas que seja... Na verdade, a geometria sugere que a gente utilize coordenadas cilíndricas. Alguém poderia pensar, por que não usar coordenadas cartesianas? Não é? As coordenadas cartesianas vão me dar um problema, que vai ser difícil eu descrever, em termos das coordenadas cartesianas, o vínculo ao qual essa partícula está sujeita. O vínculo ela só pode andar na superfície interna do cilindro. Como é que eu vou obrigar as coordenadas cartesianas a satisfazer esse vínculo? Não é simples. Não é impossível, mas não é simples. Uma maneira fácil da gente obrigar ela a estar sujeita a esse vínculo é usar as coordenadas cilíndricas. E quais são as coordenadas cilíndricas? Na verdade, no plano bidimensional são as coordenadas polares bidimensionais. Além disso, tem uma coordenada Z. Então, aqui está o vetor posição R dessa partícula num certo instante. Ele tem uma projeção, desculpa, meu desenho está horroroso, ele tem uma projeção. Isso aqui está parecendo que ela está na extremidade desse cilindro, né? Eu não queria isso. Então a partícula está em algum ponto aqui da superfície. Aqui está o vetor posição R. Aqui está a projeção do vetor R sobre o plano XY. Aqui está a projeção do vetor posição no eixo Z. Essa aqui é a coordenada Z. Essa daqui é a coordenada distância ao eixo, que no contexto das coordenadas cilíndricas nós vamos representar pela letra ρ, aqui pela letra Z. E aqui tem o ângulo que essa projeção faz com o eixo X, nós vamos representar pela letra habitual, pela letra φ. Então, quando você olha na projeção no plano XY, isso aqui funciona como as nossas coordenadas polares bidimensionais. Né? A distância até a origem e o ângulo feito com o eixo X. E além dessas tem a coordenada Z. Em termos dessas coordenadas, o vínculo ao qual essa partícula está sujeita é escrito de forma muito simples. O vínculo, quer dizer, a obrigação de que ela esteja trafegando no interior da superfície desse cilindro, é dado pela equação ρ igual a uma constante, igual a R. Então, só as coordenadas φ e Z é que podem variar. Portanto, esse é um problema bidimensional, que exige duas coordenadas generalizadas. Nós vamos ter uma equação para o Z e uma equação para o φ. Tá? Agora, o nosso problema é escrever a energia cinética e a energia potencial em termos dessas duas coordenadas Z e φ.
E como é que a gente vai fazer isso? Ah, o cara dizia, mas peraí, eu não sei como é que eu escrevo velocidade em coordenada cilíndrica. Tudo bem, você não sabe, mas para descobrir isso, você tem que fazer a derivada do vetor posição, não é isso? dr dt? Ou vetor R ponto? Mas o vetor R, eu estou olhando para ele aqui, ele é o módulo vezes R chapéu, não é assim que a gente escreve ele? Né? Ah, então, esse vetor, quando eu derivar com relação ao tempo, vai ter duas contribuições. Uma contribuição que vem da derivada do módulo, outra contribuição que vem da derivada do vetor unitário R chapéu. A gente já conhece, a gente já fez isso. Então, isso aqui vai dar R ponto R chapéu, derivei a primeira parcela, o primeiro termo, mais... Qual é a derivada do vetor R chapéu? Aqui. Mais, então vai ficar R, φ ponto. É isso? E falta a componente Z nessa história, não falta? Como é que vai aparecer essa componente Z aqui? Não, na verdade você não está percebendo uma coisa, olha só. Eu falei, a derivada do vetor unitário R, quando eu estou no plano bidimensional, é o φ ponto φ chapéu. Mas esse vetor R chapéu, ele não está no plano. Não é? Então, isso aqui está incompleto. Melhor seria fazer o seguinte, ó. Esse vetor R chapéu aqui, esse vetor R, eu posso escrever assim, ó, como sendo a soma deste vetor, que é a projeção no plano XY, esse aqui, o vetor unitário associado a ele, esse sim, tem essa derivada. Mas o vetor R em 3 dimensões não tem essa derivada aqui, né? Então, não é isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou aqui reescrever esse vetor da seguinte maneira. Eu vou escrevê-lo como sendo ρ chapéu, que é este vetor aqui embaixo, somado com Z chapéu. Agora, este aqui, ele vive no plano. Então, a derivada dele, essa sim é o φ ponto φ chapéu. Ficou claro isso? Tá, então eu vou tomar a derivada disso aqui. O ρ é constante, então não aparece nada. Aqui fica ρ, derivada do ρ chapéu, que é o φ ponto φ chapéu. E agora, a segunda parcela. A segunda parcela, ela contém o vetor unitário Z chapéu. Esse daí é dos bons, porque a derivada temporal dele é nula. Ele não muda, né? Então, isso aqui vai ficar Z ponto Z chapéu. Legal? Então, tome cuidado na hora de fazer essa conversão de uma coordenada para outra, para não ser traído pela aparente semelhança entre o sistema tridimensional e o sistema bidimensional. Para você associar isso a algo que você conhece, você vai ter que escrever o vetor R como sendo a soma de um vetor bidimensional com esse vetor na direção Z. E aí sim você usa tudo aquilo que você sabe sobre um vetor em 2 dimensões. Legal? Muito bem, feito isso, então vamos determinar quem é a velocidade. Perdão, quem é a energia cinética. Para isso eu preciso de R ponto escalar R ponto, V quadrado. Né? Então eu tenho que multiplicar esse vetor por ele mesmo. Por que eu digo isso dessa maneira? Porque quando eu multiplicar esse vetor por ele mesmo, aparentemente teriam 4 parcelas. Só que 2 dessas são nulas, porque φ chapéu e Z chapéu são ortogonais. φ chapéu vive no plano e Z chapéu vive num eixo perpendicular a esse plano. Portanto, φ ponto escalar Z chapéu dá 0. φ chapéu escalar Z chapéu dá 0. Então, só sobra a soma dos quadrados desses dois. Então, isso vai dar ρ quadrado, φ ponto quadrado, mais Z ponto quadrado. Agora sim, nós temos a velocidade. Se nós temos a velocidade e temos a energia cinética e a energia potencial, estamos prontos para escrever a lagrangiana. A lagrangiana vai ser 1/2 de m vezes o quadrado da velocidade, menos a energia potencial, que agora eu vou ter que escrever também usando as coordenadas cilíndricas.
Mas como é que eu faço isso? De novo, essa figurinha resolve o meu problema. Porque R² é a soma, veja, é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem por catetos ρ e z. Então, R² é ρ² mais z². Então, fica menos 1/2 de K ρ² mais z². Só que ρ é constante. Então, na verdade, essa lagrangiana fica ainda mais simples. Onde aparece ρ, eu vou substituir pela constante R. Aí está. Vamos examinar a forma funcional dessa lagrangiana. Em princípio, ela deveria depender das coordenadas generalizadas, das suas derivadas temporais e do tempo explicitamente, talvez. Não tem dependência explícita no tempo. Como, aliás, quase nenhuma até agora. Só a primeira delas, porque estava envolvido aqui o referencial não inicial, é que tinha uma dependência no tempo. A lagrangiana depende de Z e de Z ponto. Mas não depende de φ, só depende de φ ponto. Não aparece o φ em lugar nenhum aqui. Então, quando eu fizer dl dφ, isso aqui vai dar zero. Ou seja, a força generalizada associada à coordenada generalizada φ é nula. Mas a equação de Lagrange que envolve o φ diz que dρ de L e dρ de φ tem que ser a derivada temporal de dρ de L e dρ de φ ponto. Então, a derivada temporal de dρ de L e dρ de φ ponto é zero. E isso quer dizer que dρ de L e dρ de φ ponto não depende do tempo. É uma quantidade conservada. Então, aqui está um comentário que vai se tornar frequente daqui para frente. Quando eu escrevo a lagrangiana de um sistema físico e identifico que ela não depende de uma das coordenadas generalizadas, eu já sei que existe uma lei de conservação nesse problema. Tá certo? Nós chamamos a essa coordenada de coordenada ignorável. Não no sentido de que a gente pode jogar ela fora, no sentido de que ela vai estar associada sempre a uma lei de conservação. Então, uma forma da gente examinar quais são as leis de conservação que são verdadeiras para um determinado sistema físico é, olha para a lagrangiana e vê quais são as coordenadas generalizadas que estão ausentes. Né? A quantidade de coordenadas ausentes é igual à coordenada de quantidades conservadas. É igual à quantidade de leis de conservação. Isto é um exemplo de um teorema, um caso específico de um teorema muito geral, chamado Teorema de Noether, devido à matemática alemã Emma Noether, que é fundamental na teoria de campos e em toda a teoria associada à formulação lagrangiana e à formulação hamiltoniana. Nós vamos nos referir a esses casos como casos onde existe uma determinada simetria no nosso problema. Qual é a simetria? Modifique o ângulo φ a seu bel prazer. A lagrangiana não se altera. Então, esse sistema, a lagrangiana desse sistema, é invariante por rotação. É invariante por mudança do ângulo φ. Essa é a simetria que ela tem. Tem uma simetria? Então vai ter uma lei de conservação. Simetrias e leis de conservação são duas ideias acopladas. Bom, por causa disso, então, sabemos imediatamente que dρ de L, dρ de φ ponto é constante, é conservado, já que a taxa de variação disso é zero. E quem é dρ de L e dρ de φ ponto? Vamos ver, onde é que aparece o φ ponto aqui? Só aparece aqui, né? Vamos derivar isso com relação a φ ponto, o fator 2 desaparece, fica m R2 φ ponto, que é o momento generalizado associado à coordenada, à força generalizada e à coordenada generalizada φ. Quem é esse momento aqui? Isso aqui, mR2, é o momento de inércia relativo ao eixo Z, não é verdade? Não é? Em qualquer posição aqui, essa massa estará a uma distância R do eixo Z. Então, isso aqui é um momento de inércia relativo ao eixo Z. Isso aqui é a velocidade angular em torno do eixo Z. Isso aqui é a componente Z do momento angular. Então, o momento generalizado, o momento conservado associado à coordenada φ é a componente Z do momento angular. Você já sabia disso desde que era pequenininho.
não é? Porque se você tem uma força central, essa força produz torque nulo com relação ao eixo Z, por exemplo. Se o torque dela é zero, significa que o momento angular na direção Z será nulo também. Perdão, será conservado. Agora vamos ver o que acontece com a outra coordenada. A outra coordenada está presente na lagrangiana, portanto, ela não vai resultar em nenhuma lei de conservação. Vamos lá, quem é d ρ de L e d ρ de Z? Só tem um termo que depende de Z, que é esse que aqui está. Não é? Quando a gente toma essa derivada, vamos obter menos Kz. E agora, d ρ de L, d ρ de Z ponto. Onde é que está o Z ponto? Aqui está o Z ponto, né? Quando tomamos essa derivada, o fator 2 outra vez desaparece, temos mz ponto. Muito bem, quem é essa força generalizada associada à coordenada Z? Menos Kz. Essa é a componente Z da força elástica a qual a partícula está sujeita. E quem é o momento generalizado associado a essa coordenada? Esse é o momento linear na direção Z, né? Então isso aqui não é surpresa. Agora a equação de movimento que daqui resulta vai ser taxa essa força menos Kz igual a taxa de variação no tempo dessa quantidade. Aqui só quem varia com o tempo é o Z ponto, então fica mz dois pontos. Legal? Então aqui estão as duas equações de movimento. A primeira, mr2φ ponto igual a uma constante, vou chamá-la de C, e menos Kz igual a mz dois pontos. Já que isso aqui, olhe para essa equação de movimento. Qual é a solução dessa equação de movimento? Vou começar por essa, então, aqui está ela. Eu vou reescrevê-la assim, ó. Φ ponto igual a C, que é uma constante, sobre mr2. O que essa equação está dizendo para a gente? Que φ ponto é uma constante. C, M, R2 são todas constantes. Então, φ ponto é uma constante. O que quer dizer isso fisicamente? A frequência angular é fixa, é constante. Ele está rodando com a velocidade angular constante. Isso aqui é o φ ponto. Então, ele está rodando, sei lá, para cima, sempre encostado na superfície do cilindro, mas o tempo que ele leva para dar uma volta completa, para que o φ varie de 2π, será sempre o mesmo. Hã? Oi? Olha só. Na verdade, você tem razão. Não tem, porque essa força está sempre na direção radial, isso não vai ter nenhuma componente na direção de φ. Mas veja que eu chego a essa conclusão de maneira quase automática, né? Não tem nenhuma sutileza envolvida aqui. A solução dessa equação é φ de t igual a um φ zero mais C sobre mr2 t. Não precisa botar o sinal de integral. Isso aqui é se a derivada de uma coisa é constante, então essa coisa tem que ser uma constante mais a derivada vezes o tempo. Não é verdade? Agora vamos olhar para essa equação aqui. A equação em Z. Que equação é essa? É a equação do oscilador harmônico. Eu já falei para você que ela vai aparecer na sua vida, né? Divide por M, bota tudo do mesmo lado, vai ficar Z dois pontos mais K sobre MZ igual a zero. Aí está a forma mais batida, mais repetida, né, da equação do oscilador harmônico. Isso aqui tem dimensão de frequência angular, a gente substitui por um ômega quadrado, né? Então, significa que a coordenada Z executa um movimento harmônico simples. Então você consegue imaginar como é que é esse movimento em 3 dimensões? Aqui está o cilindro, aqui está a origem. Ele está oscilando na direção Z e girando. Isso, Caleb. Então, a gente sabe escrever a solução. Z de t vai ser A cosseno de ômega t menos delta. E como é que eu fixo o A e o delta? Porque o ômega já está lá, né? Raiz de K sobre M. Como é que eu descubro quem é o A e quem é o delta?
preciso das condições iniciais do problema, senão eu não consigo escrever, né, a solução completa. Então, eu preciso saber, no tempo t igual a zero, quanto vale o z de zero e quanto vale o z ponto de zero.